eu sou Soraya e hoje eu vou contar a emocionante aventura de uma jovem muito corajosa que mora em uma ilha distante. Uma menina que se tornou a líder de seu povo. Você sabe de quem eu estou falando? Sim, é a história de Moana, um mar de aventuras. Então vamos começar! Há muitos anos, a lenda dizia que o mundo consistia em apenas água, water, e tudo era oceano, ocean. Uma deusa chamada Tefiti criou toda a vida na Terra e todas as ilhas do mundo com os poderes de seu coração. Um dia, um corajoso semideus chamado Maui, que podia se transformar em qualquer animal, usando seu anzol mágico, cruzou o oceano em busca do coração de Tefiti. Maui encontrou e pegou para si o coração, Heart, de Tefiti. Então, imediatamente a escuridão começou a se espalhar pela ilha, Island de Tefiti, destruindo tudo à sua volta. No último segundo, Maui escapou. Maui se afastou da ilha, Island, e de repente um demônio chamado TK surgiu da água, Water. Ele era um demônio de terra e fogo, Fire. Maui lutou contra TK, mas o demônio o atingiu e Maui nunca mais foi visto. Seu anzol mágico e o coração, Heart, de Tefiti, se perderam no mar. A lenda que acabei de contar também foi contada pela sábia vovó Tala para as crianças da ilha, Island. Ela também disse que até hoje, 1000 anos depois, TK e outros monstros ainda buscam o coração de Tefiti na escuridão do mar que assusta os peixes e se espalha pelas ilhas, Islands. As crianças estavam com medo, exceto uma, Moana, que só queria saber mais e mais sobre a lenda. Vovó Tala disse que um dia o Heart será encontrado por alguém especial que terá a coragem de navegar além do Recife. O chefe, pai, father de Moana, entrou na tenda e disse às crianças que não existia essa história de monstros. Moana, sua filha, daughter, saiu da tenda e caminhou em direção ao oceano, Ocean. Vamos ajudar a Moana a chegar no Ocean. Toque no Ocean. Muito bem! Esse é o oceano, Ocean. No Ocean, Moana viu uma tartaruga bebê tentando entrar na Water. Então, ela pegou uma folha grande e protegeu a tartaruga de pássaros famintos e a ajudou a entrar no Ocean com segurança. De repente, algo mágico aconteceu. A água, Water, recuou, revelando uma concha, Shell. Então a Water recuou ainda mais, criando um caminho para que Moana pegasse mais conchas, Shells. Concha em inglês é shell e conchas se diz shells. Magicamente, uma grande onda, wave, se levantou, acariciou a cabeça de Moana e brincou com ela. De repente, Moana viu uma pedra verde, green, no ocean. Que é isso? What is it? Quando queremos perguntar o que é isso, em inglês dizemos What is it? Será o Heart de Tefiti? Aquele que Maui pegou? Não vejo a hora de descobrir. Bem na hora que Moana encontrou a pedra verde, seu father a chamou e o Ocean rapidamente a levantou e a levou até a praia antes que ele chegasse. Mas sem querer, ela deixou cair a brilhante pedra verde, green, e ela se perdeu novamente no Ocean. O chefe, o father de Moana, avisou a ela que o Ocean era muito perigoso e também a lembrou que ela seria a próxima grande chefe de Motunui, a ilha, Island, deles. Portanto, ela deveria estudar seus costumes e tradições. As pessoas da Island eram muito felizes e unidas. Prosperavam com peixes, fish, e cocos, coconuts, que podiam ser encontrados por toda a Island. Então, ao invés de tentar escapar para o Ocean, ela deveria aprender a ser uma chefe. Moana lamentava se despedir do Ocean, mas deu ouvidos ao seu father. Alguns anos se passaram, Moana cresceu, se tornou uma linda mulher e já estava pronta para ser a próxima chefe de Motunui. Mas ela não sabia que de repente tudo poderia mudar. O que será que aconteceu?
Vamos descobrir! Um dia, o povo da Island percebeu que os cocos, coconuts, e os peixes, fish, que precisavam para viver, estavam desaparecendo. Então Moana sugeriu que eles deveriam tentar pescar mais longe no Ocean. Mas seu father ficou muito irritado com a ideia. Disse que o Ocean era perigoso e proibiu a todos de navegar além do Recife. Vamos ajudar o povo da Island a encontrar comida. Toque nas coisas que eles mais precisam. Isso mesmo! Eles precisam de peixes, fish, e cocos, coconuts. Vamos ver o que Moana fará a seguir. A mãe, mother, de Moana lhe contou que seu father também gostava de water tanto quanto ela, mas que durante uma de suas jornadas, um grande amigo dele se afogou. O Ocean levou seu amigo, friend, e ele não queria que sua amada filha, daughter, enfrentasse os perigos do Ocean. Às vezes, nossos pais, nossa mother e o nosso father não nos permitem fazer certas coisas porque é perigoso, dangerous. Podemos ficar com raiva, porém precisamos entender que eles se preocupam muito conosco e querem nos manter seguros. Muitas vezes não vemos os perigos que a nossa mother e o nosso father veem, mas sempre devemos ouvi-los porque eles nos amam e querem apenas o melhor para nós. Moana também percebeu isso, mas seu impulso de explorar o Ocean e salvar seu povo da fome era muito mais forte. Moana estava determinada a trazer os peixes, fish. Ela aproveitou uma chance e saiu navegando pela praia, beach, com o seu animal, animal, de estimação, seu porquinho Pua. E as ondas, waves, estavam muito altas e derrubaram o barco, deixando-o de cabeça para baixo. Debaixo d'água, o pé de Moana ficou preso entre os corais. Ela não conseguia soltá-lo e não conseguia respirar. Foi muito perigoso, dangerous. Mas ela não perdeu as esperanças. Ela encontrou um outro coral e o usou para soltar o pé e se salvar. Isso foi tão assustador. Moana estava presa debaixo da água sem conseguir respirar. Mas ela foi tão corajosa, brave, que conseguiu quebrar o coral e sair da água. Water. Seu father estava certo. O Ocean é mesmo muito perigoso. Dangerous. Ao voltar para a ilha, sua avó, Grandma Tala, a esperava na praia. Ela levou Moana para ver o segredo mais bem guardado da Island. O que é isso? What is it? Era uma caverna, cave, secreta, cheia de barcos enormes. Ao observar as pinturas nos barcos, Moana percebeu que seus antepassados eram marinheiros que viajavam pelas ilhas. A vovó, Grandma Tala, contou que eles pararam de navegar depois que a escuridão se espalhou pelo mar com a perda do Heart de Te Fiti. Então, alguém precisava navegar além do Recife, encontrar Maui e quebrar a maldição. Grandma Tala abriu a mão e revelou o Heart de Te Fiti. Ela o pegou quando Moana, ainda pequenininha, o havia deixado cair. Moana saiu correndo, interrompeu uma reunião importante de seu father e anunciou sua solução. Eles deveriam pegar os barcos que estavam escondidos na caverna, cave, e navegar além do Recife. Enquanto ela discutia com seu father, Moana viu a bengala de sua grandma no chão. Ela sabia que algo estava errado, então saiu correndo com seu father para procurá-la. Sua avó, grandma, estava morrendo. Em seu último esforço, tirou o colar do pescoço, colocou o Heart de Te Fiti dentro dele e o entregou a Moana. A grandma sussurrou: "Vá, o oceano te escolheu." E Moana respondeu: "Agora não, eu não consigo." A avó sorriu e carinhosamente disse: "Seja onde for que você vá, eu sempre estarei contigo." Com as palavras da vovó ainda ressoando em sua cabeça, Moana pegou um barco, boat, na cave secreta e o empurrou para o Ocean. Enquanto remava em direção ao Recife, o espírito de sua grandma veio até ela na forma de uma raia gigante e brilhante que entrou no Ocean para lhe mostrar o caminho. Então, Moana pensou: é hora de encontrar Maui. É muito difícil perder alguém próximo, alguém que amamos tanto. Mas assim como a grandma de Moana prometeu guiá-la, a
as pessoas que perdemos e amamos também guiam o nosso caminho. Agora, vejamos a jornada, Journey, de Moana. Moana descobriu que não estava sozinha no boat. Hey, o galo, Chicken, havia embarcado acidentalmente. O Chicken andava sem rumo pelo boat e acabava sempre caindo no ocean. Mas Moana sempre o salvava, afinal, ela gostava de ter alguém por perto. A viagem, Journey, não era nada fácil. Moana fazia o possível para sempre seguir a constelação de estrelas em formato de anzol, que a levaria até Maui. Mas ela estava tão cansada que adormeceu e perdeu a rota. De repente, Moana e Rei foram quase engolidos por uma forte tempestade e acabaram se perdendo ainda mais. Moana e Rei foram quase engolidos por uma forte tempestade e acabaram se perdendo ainda mais. Eles acordaram em uma pequena e rochosa island. Moana achava que estavam em uma island deserta, até notar pequenos anzóis desenhados em uma grande rocha. O que é isso? What is it? De repente, Maui, o semideus, apareceu na frente dela. Ele era grande e forte, e antes que Moana pudesse dizer alguma coisa, Maui começou a se gabar sobre todos os presentes que ele havia dado ao mundo. O mar, o sol, o céu, as ilhas, islands que ergueu sobre a água. Suas tatuagens contavam as histórias de sua grande valentia, e até havia um mini Maui que se movia entre elas. Moana ficou frustrada, pois não importava o que ela dissesse, Maui assumia que ela estava dizendo obrigada, thank you, por todos os seus grandes feitos. Então, ele respondia uma e outra vez, de nada, you're welcome. Quando alguém diz obrigado, thank you, respondemos, de nada, you're welcome. Então, vamos agradecer Maui por todas as coisas que ele criou. Obrigada! Thank you pelo sol que nos mantém aquecidos. E Maui responderia, de nada, you're welcome. Obrigada, thank you, pelo vento que sacode nossos coqueiros deixando cair os cocos, coconuts, que nos alimentam. De nada, you're welcome. Obrigada, thank you, pelo fogo que nos permite fazer uma fogueira e cozinhar. You're welcome. Que legal! Mas Maui não foi tão legal. Ele enganou Moana, a trancou dentro de uma caverna, cave, e roubou seu boat. Moana encontrou rapidamente uma saída da cave. Ela saiu por um pequeno buraco entre as rochas, pulou de um penhasco para tentar pegar seu boat de volta, mas não conseguiu. Vamos ajudar Moana a chegar até Maui e seu boat. Toque no boat. Sim, isso é um boat, barco. Moana também recebeu ajuda de um inesperado amigo, friend, o Ocean, que arrastou ela pela water e a deixou no boat. No boat, Moana mostrou a Maui a pedra verde, o Heart de Te Fiti. Maui se assustou e jogou o Heart no Ocean, mas o oceano o trouxe de volta. Maui confessou ter medo do Heart porque colocou uma maldição sobre ele. O Heart era a razão pela qual ele perdeu seu anzol mágico, e sem ele, Maui não tinha a habilidade de mudar de forma. De repente, um navio pirata navegava em direção a eles. Para surpresa de Moana, os piratas eram cocos, coconuts mágicos chamados Kakamora. Eles queriam roubar o coração, Heart, de Te Fiti. Então jogaram lanças e dardos em Maui e Moana. Um Kakamora lançou uma corda que se prendeu no boat de Moana e deslizou nela para atacá-los. Moana e Maui lutaram bravamente contra eles, mas um Kakamora derrubou Moana e o Heart caiu do colar e Rei o engoliu. Os Kakamora fugiram com o Chicken e o Heart de Te Fiti. Maui queria fugir e deixar Rei com os Kakamora, mas Moana agarrou seu remo e correu para resgatar o Chicken e o Heart. Moana lutou contra centenas de Kakamora e finalmente conseguiu resgatar Rei. Ela o colocou em sua boca e saiu rapidamente por uma tirolesa que a levou até seu boat. Chegando lá, o Heart saiu da boca de Rei e Maui navegou o mais rápido que podia, deixando os Kakamora para trás.
Uau, Moana foi tão valente! Brave ao salvar sozinha seu friend Hey Hey e o Heart de Te Fiti. Mas calma, a journey de Moana continua. Moana queria ir direto para a Island de Te Fiti para que Maui devolvesse o Heart. Mas Maui insistiu que eles deveriam resgatar o anzol mágico primeiro. Afinal, eles não conseguiriam enfrentar TK sem ele. Então, eles concordaram com um aperto de mãos. Primeiro, resgatar o anzol mágico e depois devolver o Heart. Maui sabia navegar o boat como ninguém. Moana pediu a ele que a ensinasse a navegar. No começo, Maui se recusou, mas mudou de ideia quando Ocean atirou nele um dardo dos Kakamora. O dardo o paralisou, então Moana teve que navegar o boat enquanto Maui lhe dava as instruções. Não foi fácil, mas Moana deu o seu melhor. Ela não iria desistir. Give up. Ela navegou e navegou até se cansar e adormecer. De manhã, Moana acordou sozinha em seu boat, logo ao lado de sua casa, a Island de Motunui. Sua adorada Island estava desaparecendo lentamente pela escuridão que apagava todos os sinais de vida. Seu father e sua mother pediram ajuda, mas ela não conseguiu salvá-los. Moana despertou aterrorizada em seu boat. Ufa, era apenas um pesadelo. Mas ela percebeu que eles não tinham muito tempo, então pediu a Maui que acelerasse. Ela precisa salvar sua família, seu povo e sua amada Island o quanto antes. Maui navegou até uma island com uma montanha bem alta e disse que ali era a entrada para o reino dos monstros, Monsters, e que seu anzol mágico estava com um monster chamado Tamatoa. Ambos escalaram até o topo, Top, mas Moana ainda não entendia como essa montanha poderia levá-los para o fundo, Bottom, do mar. Maui soprou o chão e revelou um grande círculo no topo, Top, da montanha. Em seguida, ele rodopiou e saltou até revelar um buraco bem profundo que os levaria para o fundo, Bottom, do mar. Maui saltou primeiro e logo após Moana. Ambos saltaram do topo, Top, até o fundo, Bottom, do mar. Maui era experiente e aterrissou com segurança. Já Moana, ela caiu, rolou e foi parar na língua de um peixe monstro, Monsterfish. Até que outro monstro, Monster, mordeu a cabeça do Monsterfish, deixando-a finalmente livre. Maui navegou até uma island e soprou o chão e revelou um grande círculo no topo da montanha. Maui saltou primeiro e logo após Moana. Moana achou uma caverna, Cave, com uma pilha enorme de tesouro brilhante, Shiny, e lá no top da pilha estava o anzol mágico de Maui. Maui tinha um plano, levar Moana para dentro da cave, mas como isca. De repente, a enorme pilha de tesouro brilhante, Shiny, se moveu e revelou o que realmente era. Um enorme caranguejo monstro, Monster, chamado Tamatoa. O caranguejo lançou Moana de um lado para o outro com suas garras, olhou para ela e se perguntou, o que é isso? What is it? E percebeu que ela era uma humana. Moana tentou enganá-lo, dizendo que os mortais eram grandes fãs do famoso Tamatoa. Ele suspeitava que Moana estava apenas tentando fazer ele falar sobre si mesmo, mas, felizmente, esse era seu assunto favorito. Enquanto Tamatoa estava cantando sobre sua grandeza e o amor que tem por objetos brilhantes, Shiny, Maui se arrastou até sua carapaça, Shiny, para pegar seu anzol mágico. Maui tentou se transformar em um falcão, mas a magia não funcionou. E ao invés disso, ele se transformou em um pequeno peixe, Fish. Parecia que Maui não tinha controle sobre seu anzol mágico. Depois de todos esses anos, ele estava enferrujado. Tamatoa estava prestes a engolir Maui, quando de repente Moana mostrou a ele uma concha verde, Green, e brilhante, Shiny, para assim chamar sua atenção, fazendo ele acreditar que era o Heart de Te Fiti. O caranguejo monstro, Monster, soltou Maui e seguiu a pedra falsa. Moana pegou o anzol mágico, o entregou a Maui e juntos fugiram da caverna brilhante.
Shiny Cave, através de um geyser que soltou um jato de água, water, e os jogou para longe das garras do monster. Viva! Depois de 1000 anos, Maui finalmente encontrou seu anzol mágico. Tudo graças à valente, brave Moana. Acho que ele deve muito a ela, pelo menos um pedido de desculpas. Mas Maui parece não estar muito confiante com seu anzol mágico. O que aconteceu com suas habilidades? Talvez ele tenha perdido seus poderes mágicos ou esquecido de como usá-los? Eu acho que ele precisa de ajuda para que a mudança, change, aconteça. Então, vamos ajudar Maui a controlar sua magia. Maui precisa se transformar em um animal, animal, que saiba nadar. Toque no animal que sabe nadar. Sim, a mudança, change, foi um sucesso. Maui se transformou em um animal, animal, que sabe nadar. Um peixe, fish. Desta vez, ajudemos Maui a se transformar em um animal com patas. Toque no animal que tem patas. Isso mesmo! A mudança, change, foi bem sucedida. Maui se transformou em um animal com patas, um lagarto. E agora, vamos ajudá-lo a se transformar em um animal rosa. Toque no animal rosa. Muito bem! A mudança, change, foi incrível! Maui se transformou em um animal rosa, uma estrela do mar. Venha comigo e veja o que Moana e Maui farão a seguir. De volta ao boat, Maui ainda não conseguia controlar sua magia. Moana percebeu que ele não estava confiante. Ele não acreditava em si mesmo. Ela o encorajou e tentou ajudá-lo de todas as formas, mas Maui não queria demonstrar para ela que essas tentativas de ajudá-lo tocaram profundamente seu coração e que, de fato, ela o ajudou muito. Ele estava pronto para a próxima missão. Então Moana declarou: agora, rumo a Te Fiti. Moana e Maui finalmente chegaram na Island de Te Fiti. E para o horror deles, Te-Kā saiu da water para impedi-los de se aproximarem. Então, Maui rapidamente mudou de forma e se transformou em um falcão gigante. Agora ele estava pronto para lutar contra o demônio. Mas Te-Kā o atingiu fortemente e Maui caiu no ocean. Ele se recuperou e voltou para o boat. Eles precisavam pensar em um plano para parar Te-Cá. Mas Te-Kā era forte e veloz. Ele os atacou furiosamente com uma explosão, jogou o boat para bem longe e quebrou o anzol mágico de Maui. Maui se cansou de toda essa jornada, journey, e decidiu ir embora, deixando Moana sozinha no meio do ocean. Agora ela teria que enfrentar Te-Kā sem a ajuda de ninguém. Moana estava com o coração partido. Ela pediu ao ocean para escolher outra pessoa. Ela estava tão triste que queria desistir. Give up da jornada e jogou o coração na water. Então, algo mágico aconteceu. Uma luz brilhante, shiny, apareceu na water e foi crescendo até se transformar em um ser humano. Era o espírito de sua amada Grandma. A Grandma encorajou Moana, disse que ficaria ao lado dela mesmo se ela escolhesse desistir, give up da missão e voltar para casa. De repente, navios fantasmas brilhantes começaram a aparecer no horizonte. Eram os antepassados de Moana, os marinheiros. A visão mágica dos navios brilhantes e a forte conexão com seus antepassados convenceram Moana a continuar sua journey. Ela pulou no ocean e mergulhou até o fundo, bottom, do mar, para pegar de volta o heart de Te Fiti. E quando saiu do ocean, Moana estava pronta para continuar a jornada journey sozinha. Uau, isso foi tão emocionante! Nossos parentes que já se foram ainda vivem em nosso coração. Heart. Eles nos dão coragem para enfrentar momentos difíceis, assim como os antepassados de Moana e sua Grandma Tala. A encorajou e lhe deu forças para continuar.
Moana percebeu que a única maneira de salvar sua família, seu povo e sua island era enfrentar Te-Kā e restaurar o Heart de Te Fiti. No mar aberto, Moana restaurou seu boat que havia sido danificado por Te-Kā e se preparou para outro confronto. Ela navegou até a island de Te Fiti com Hei-Hei, o Chicken, ao lado dela. Ao chegar na island, lá estava Te-Kā novamente. O demônio jogou fogo, Fire, em Moana, mas ela escapou usando suas habilidades de navegação até encontrar um caminho estreito para a island de Te Fiti. Te-Kā não estava disposto a desistir, give up. Então ele jogou uma bola de Fire em Moana, que derrubou seu boat e o deixou de cabeça para baixo. Moana se recuperou rapidamente, pois queria chegar à island a todo custo. Te-Kā estava quase agarrando Moana com sua mão de Fire, quando de repente... O que é isso? What is it? Era Maui! Ele voltou! Então, Moana disse a Maui, obrigada, thank you. E Maui respondeu, de nada, you're welcome. Mas a batalha estava longe de acabar. Te-Kā estava quase agarrando Moana quando, de repente, o que é isso? Era Maui! Ele voltou! Maui se transformou em uma baleia, espirrando o water para apagar as chamas de Te-Kā. Mas, infelizmente, não funcionou. Te-Kā notou que Moana estava se aproximando da island e jogou outra bola de Fire na direção dela. O Ocean criou uma enorme onda, Wave, para bloquear o fogo. Moana escapou no último segundo e alcançou as rochas. Em seu último esforço, Maui saltou em Te-Kā, mas foi golpeado. Agora, seu anzol mágico estava completamente quebrado. Moana escalou as rochas e encontrou um grande espaço vazio no lugar onde a island de Te Fiti deveria estar. Toda a island havia desaparecido. Moana olhou para Te-Kā e notou que ele tinha um sinal em espiral no peito. O mesmo sinal que estava na Pedra Verde. Green, o Heart de Te Fiti. Ao mesmo tempo, e sem seu anzol mágico, Maui tentou atrair a atenção de Te-Kā e distraí-lo para que não machucasse Moana. Te-Kā estava prestes a jogar uma bola de Fire em Maui, quando de repente algo verde e brilhante, shiny, o fez parar. Era Moana segurando o Heart de Te Fiti. Moana pediu ao Ocean para recuar. Então o mar se abriu em dois, criando um caminho seco até o demônio. Te-Kā se aproximava cada vez mais e Moana andava sem medo em direção a ele. Eles se encontraram no meio do caminho e Moana disse a Te-Cá que queria devolver o Heart que lhe foi roubado. Ela tocou Te-Cá com carinho e colocou a pedra com o espiral verde no seu devido lugar, no Heart de Te Fiti. Magicamente, uma mudança, change, incrível aconteceu. Te-Cá se transformou em Te Fiti. Sim, isso mesmo, Te-Cá era Te Fiti. Sem o Heart, Te Fiti se transformou em Te-Cá. Mas agora que Moana restaurou o coração, uma change aconteceu. Te-Cá se tornou Te Fiti novamente. Viu só? Mesmo alguém tão bom quanto Te Fiti pode se tornar um monstro quando perde seu Heart. O coração, Heart, é a fonte do bem, do amor e da vida. E Te Fiti, quando está com o Heart, é do bem. E sem o Heart, é do mal. Vamos transformar Te-Cá em Te Fiti. Qual foi a única coisa que fez a change acontecer na assustadora Te-Cá? Isso mesmo, a Pedra Verde, Green, o Heart. Te Fiti trouxe a island de volta à vida, espalhando a bela natureza, Green, por todos os lados. Ela levantou Moana e Maui na palma da mão e Maui pediu desculpas por ter roubado seu Heart. Ele disse, desculpa, sorry. Te Fiti o perdoou e lhe deu um anzol mágico novo e brilhante, shiny. Te Fiti também deu a Moana um boat novo. E logo em seguida, magicamente, Te Fiti se deitou no Ocean e se tornou uma island novamente. Moana finalmente voltou para casa para rever seu father e sua mother. Ela salvou a island de Motunui.
Seu father, o chefe, pediu desculpas a Moana por ter sido tão rigoroso com ela. E então ele decidiu tirar todos os grandes barcos, boats, da cave. Eles se tornaram marinheiros novamente e navegaram no enorme ocean, como seus antepassados costumavam fazer. Moana, obrigada! Thank you por essa incrível journey! Você seguiu seu heart e salvou seu povo! Você nunca pensou em desistir, give up, mesmo quando tudo parecia tão difícil. E todos sabemos o que Maui responderia a esse thank you. De nada! You're welcome! Thank you por se juntar a mim e espero que você tenha gostado tanto quanto eu da história de Moana, um mar de aventuras. Tchau!